Você está ouvindo o Controle 3. Boa noite! Bom, mais um programa, mais um joguinho, mais um Controle 3. Hoje, excepcionalmente, mais uma vez, a gente hoje tá Controle 3 de novo. A gente é assim, o que faltou um, tem mais 3 idiotas pra fazer, não tem problema. Que o importante é nunca faltar idiota, né? Se tiver só um idiota, vai ter um dia que a gente vai chegar, vai ter o Controle 3, assim, vai o monólogo. Vai ser o Chesco. Eu apresentando. Ele vai, falando aí ele do sabe jogo, apresentando tudo. Né? Aí ele vai falando, ele vai uma hora falando. Nossa, fica uma hora O que falando você sozinho. acha disso, Francesco? Oh, eu acho esse gameplay muito legal. Parece o Chaves vendendo churro. É. Olha, isso é muito bom, muito legal. Que nota você dá, Francesco? Ah, eu dou 10. Ah, 10 não. Isso é bom. Porra de 10, caralho. Bom, senhor Wesley, que jogo que a gente vai falar, meu amigo? Hoje a gente vai falar sobre um jogo lindo, maravilhoso. A gente vai falar sobre Okami. Que delícia. Play 2. Sim, meu amigo. Originalmente, né? Porque depois saiu uma versão em HD, mas a gente vai conversar isso sobre ao decorrer do podcast. Os Carcos estão brigando. Você viu a Nintendo, né? Nós começou a falar de jogo que não pra Nintendo, a Nintendo ficou foda. Mas é da Capcom, né? A Capcom que publicou. Aproveitando que eu já falei, né? Que foi a Capcom, eu já vou falar da desenvolvedora, já vamos soltar isso daí tudo. A desenvolvedora dela é a Closer Studios. Closer Studios. A publicadora que eu acabei de falar foi a Capcom. O diretor é o Hideki Kamiya. Depois a gente vai falar um pouco sobre ele, porque é um cara foda na indústria, né? Que ele fez bastante jogo foda. Ele foi lançado originalmente, né? Que eu falei, foi no PlayStation 2, dia 20 de abril de 2006. Depois ele teve um remaster, né? Um remaster pro PlayStation 3. Só que a data eu não sei agora, tá? Mas ele é um ação, aventura, single player. Muito lindo, muito cheiroso. E ele saiu também, né? Porque o Chesco falou, né? No Nintendo, pro Wii. Ele tem uma versão pro Wii também. O original, né? Sem ser o remake. E tem o do DS, que é o filhote. Que é meio que um... Não spin-off, mas é a única coisa que saiu depois, né? A matéria... muito injusto. Nossa, não consigo nem falar. Amaterazizuzinho. Amaterazizinho. Isso. É o cachorrinho.
lá. Porque a Nintendo tem que fazer as coisas mais fofas. Uhum. Bom, o negócio é o seguinte, só pra gente ter um pouquinho da noção da onde a gente tá pisando, do terreno que a gente tá andando, Hideki Kamiya. Quem é Hideki Kamiya, que é o diretor? Bom, esse homem, esse senhor, primeiramente, ele foi rejeitado pela SEGA. Lógico, a SEGA faz tudo muito certo, né? A SEGA, eu não sei como eles começaram a fazer console direito. A gente fez. Quem quiser ouvir, a gente tem o dossiê SEGA também. E vocês vão entender aí o porquê que a SEGA se fudeu tanto. Eu acho que assim, a SEGA. Eu já vamos dar uma estendida aí. Eu acho que a SEGA é aquela empresa que ela pegou o bonde, né? Que foi depois da Grande Depressão, né? Entre aspas, que foi que teve aquele boom dos videogames, que a Nintendo conseguiu subir, e ela veio na beira, né? Então ela subiu junto. Mas só que ela não tem a visão que a Nintendo tem. Eu acho que é isso que ela pega muito, entendeu? Tanto que ela joga muito, se você for ver muitos nomes grandes que tem, que foram atrás dela, ela meio que rejeita, sabe? Mas a Nintendo, ela acolhe. Porque, então, querendo ou não, a Nintendo tem nomes muito fortes que tem visão. Eu acho que é isso. A diferença entre a Nintendo e a SEGA poderia ser uma gigante até hoje. Mas a diferença entre a SEGA e a Nintendo é porque a Nintendo tem gênios lá dentro, né? Então, e a SEGA, os caras é burro pra caralho, a SEGA. Então, aí é isso, a SEGA tem os caras burros, mas a Nintendo tem os caras genial, que, tipo, até hoje é os caras que alavanca a indústria, né? É aquele negócio. A SEGA, ela tem aquele problema de direção, né? Os diretores não sabiam mexer com o videogame, não sabia como é que o negócio funcionava. Porque a SEGA nasceu a SEGA nasceu daquelas máquinas no Japão arcade, de arcade, né? Então ela é meio, sei lá. Orgulhoso. É dinheiro, mano, é dinheiro. Querendo ou não, ela entrou nessa indústria de videogame por causa de dinheiro, e a Nintendo, querendo ou não, depois eu posso estar falando besteira, mas é a minha opinião. Que eu não vi muito sobre a Nintendo, a origem da Nintendo, mas eu vejo que a Nintendo ela nasceu muito mais na pegada de ser uma empresa de jogos digitais, né, de videogame. A SEGA ela tava naquela pegada de arcade, e ela viu que o bonde estava andando e pegou, sabe? Mas sempre que isso acontece é fatal. Como eu posso explicar? A genialidade, né, a pegada mesmo vai ficar sempre com aquela indústria ou com aquela pessoa que tem aquela visão, né? E o orgulho da SEGA? A SEGA ficou muito orgulhosa, cresceu achando que já tava, sou pica. Se eu quiser cagar, vão comer. Faliu, tomou-lhe no toba. Largar a mão de ser besta. Não acontece. Mas também não pode falar que é de tudo um fracasso, porque a SEGA é a maior desenvolvedora de jogos hoje. Então, tá tudo certo. Eles estão com dinheiro, eles estão ouvindo a gente falando, se fuder, seus fudidos, eu tenho dinheiro. Daí, vou fazer o quê? Bom, ele foi rejeitado pela SEGA, o Hideki Kamiya, e automaticamente ele foi aceito pela Namco. A Namco já falou, vocês não querem, então não pega. Em 94, ele foi aceito como desenhista pela Capcom, só que o Hideki Kamiya não queria ser desenhista, apesar de ele desenhar muito bem. Ele queria ser designer. Até o momento que a Capcom chegou e jogou para ele ser o planejador de Resident Evil, ou seja, ele já chegou mudando a indústria de jogos. Ele planejou um jogo que mudou tudo. Que não só vendeu pra caralho, como depois se tornou um exponencial dos jogos de terror. Ou seja, o cara já chegou com a pica na mesa. E depois, logo, foi diretor do Resident Evil 2. Que por muitos considerado o melhor, e por mim também. E também, né, ele é um do... Porque o Resident Evil tem muito a ver também com... Quem não sabe, não conhece, tem muito a ver com o Devil May Cry. Que ele também foi diretor. Foi diretor também do Devil May Cry. Então... E tem muito... É por isso que eu gosto do Okami. O Okami é um jogo que... Você vê que ele é artístico por causa disso. Tem a história, né, que ele idealizou o Okami quando ele tava meio que de férias, sabe? No Japão, naquela pegada mais... Que o Japão tem muito aquela coisa de... Se você for pro interior, de campos, né? De aquela coisa verde, aquela coisa bem bonita e tudo. E ele idealizou mais o jogo pra ser isso daí. Tirar essa ideia que ele... dele ser desenvolvedor, já ter feito o Resident Evil ou o Devil May Cry, ele queria fazer um jogo mais artístico.
Então é por isso que ele idealizou e começou a desenvolver o Okami. Porque, já vou soltar aqui, se você pegar o Okami e jogar, você que nunca jogou, é uma obra de arte, na visão artística mesmo, falando, sabe? Ele não é só uma um pintura, jogo. é uma pintura o jogo. O Okami é daqueles que não é só um jogo. Ele é muito mais, saca? E tanto que foi que o Hideki, ele também foi do diretor do Beautiful Joy. Ótimo jogo, viu? Pra quem nunca jogou. É que se você for ver a pegada da arte, é mais ou menos, assim, nas suas proporções, é quase a mesma coisa que um Okami, né? Naquela pegada mais cor, mais desenhada. É colorido, tudo muito bem visto. O Hideki tem essa pegada de liberdade artística, né? Ele gosta de fazer o que ele quer fazer. Não é muito do... a indústria tal, o dono da Capcom tá mandando que seja assim. Ele não gosta, ele fala, se eu tô fazendo, eu sou diretor, eu quero fazer do meu jeito. E é assim que você vê onde é que tá os grandes. E em 2006, aí ele foi o diretor do Okami pela Clover Studios, que é uma das terciarizadas da Capcom, né? Que ele lá é com a grana da Capcom, porém com o nome de Clover Studio. Só que daí, a partir daí, aí não se sabe muito bem o que aconteceu, mas ele quis sair. Provavelmente deve ser aqueles negócios que a Capcom também é bem chatinha na hora de fazer jogo, que eles querem que faça do jeito deles, no jeito que o mercado quer. E o próprio Hideki não gosta. Ele e ex-funcionários da Capcom resolveram fazer também a sua própria, né? Só esses funcionários da Capcom nada mais são que a Atsushi Inaba e o Shinji Mikami. Cara, Shinji Mikami é nome, né, meu irmão? É outros 500 também. O nome da empresa, dos três, se chama hoje Platinum Games, que é uma das empresas mais importantes. Desenvolvedora. Mais importantes. Dona, pra quem não sabe, da série Bayonetta, do Vanquish, do Nier Automata, do Metal Gear Rising. Eles pegaram o Metal Gear depois que o Kojima não pôde mais encostar a mão. E o Star Fox Zero. Ou seja, que a Nintendo abandonou o Star Fox, né? Abandonou e entregou pra qualquer um. Qualquer um não, na Platinum Games, né? Pelo amor de Deus. Mas o peso que o Okami tem, ele foi feito só por quem sabia. Ou seja, ele foi feito para ser grande. Ele já nasceu grande. E até hoje, se toda vez você vê um top 10 de PlayStation 2, você aparece lá, Okami. Não é à toa, porque ele tá muito além do jogo. Bom, Wesley, me explique a história de Okami. Eu quero ouvir toda essa lindeza. Eu vou fazer igual eu fiz o do Kingdom Hearts, que Kingdom Hearts era complexo, e eu vou fazer também de cabeça. Mas ele é uma história... Porque quando você pega o jogo a primeira vez pra jogar, você vai ficar... você vai ficar uns 20 minutos só vendo a história. Porque o jogo dá uma introdução muito forte sobre a mitologia do Japão, né? Então eu vou tentar dar uma resumida, bem resumida mesmo, do que acontece ali. Porque o jogo, ele é uma... só vou dar uma resumida, ele é 50 horas, né? Se você quiser jogar ele inteiro. Então ele tem muita história, tem muita coisa, mas eu só vou falar assim a resumida mesmo da introdução. Ele se passa numa época antiga no Japão, num vilarejo chamado Kamiki. O vilarejo sempre foi um vilarejo pacífico e tudo, só que nesse vilarejo existia um demônio que ele sempre perturbou esse vilarejo e tudo, chamado Orochi, que é uma serpente de 8 cabeças. E periodicamente esse demônio pedia uma oferenda, né? Normalmente era uma jovem, alguém da aldeia, né? Desse vilarejo. Porque e ninguém tinha coragem de combater, né? De ir contra esse demônio, porque ele era muito poderoso. Aí, assim, em um tempo, num certo período, apareceu um lobo. Que ele começava a vigiar, um lobo branco, com pele bem branca, parecia, ele reluzia. E ele começava a vigiar esse vilarejo, tudo. O pessoal do vilarejo, né, já tinha esse medo desse demônio, achava que esse lobo tava ali por causa do demônio, né? Que ele tava vigiando todo mundo por causa do demônio e tudo, mas não tinha nada a ver. E em uma dessas vezes que teve essa oferenda, que ia ter essa oferenda, esse demônio escolheu uma certa moça do vilarejo, só que eu não vou lembrar agora, como eu tô de cabeça agora, eu não vou lembrar agora o nome do cara, assim. Nag. Nag, né?
Ele escolheu uma jovem que esse Nag, ele era apaixonado. Então, por causa disso, ele foi enfrentar esse demônio. E ele era até poderoso, esse Nag, ele era um guerreiro bem poderoso. Porém, ele foi enfrentar e tudo, mas só que ele tava em desvantagem na hora que ele foi enfrentar e tudo, ele tava quase perdendo e esse lobo apareceu. Esse lobo branco e começou a enfrentar junto com ele, esse demônio, o Orochi. Foi uma batalha, assim, feroz. O lobo ficou muito debilitado e tudo. Na hora que tava quase pra morrer o lobo e tudo, começou a aparecer, tipo, coisas sobrenaturais, entre aspas, que o lobo começou a invocar, entendeu? Tipo, uma árvore começou a aparecer pra bloquear os ataques desse demônio e tudo. Aí esse guerreiro viu que esse lobo tinha alguma coisa especial, entendeu? Ele não era só um lobo comum. Então os dois começaram a lutar juntos e eles conseguiram derrotar esse demônio, derrotar entre aspas. Mas só que esse lobo, ele acabou morrendo nessa batalha, né? Então, no fim, fizeram um altar para esse lobo e tudo. E a espada desse guerreiro, eles colocaram vou dar aquele exemplo bem, tipo, Rei Arthur. Colocaram numa pedra para selar esse demônio, né? Esse Orochi. E esse lobo, eles fizeram um altar com ele para celebrar, né? Porque ele foi o protetor que ajudou a derrotar esse demônio. Aí se passaram 100 anos desses acontecimentos e um retardado, não sei quem que é, porque no jogo só aparece que alguém foi lá e retirou essa espada dessa pedra, né? E liberou e soltou esse demônio de volta, que ele estava selado lá. Ele acabou não morrendo, ele foi selado. Então começou a soltar toda a maldição no mundo desse demônio, né? Que ele estava irado, que aconteceu tudo. E nisso começou a aparecer um monte de calamidade no mundo. O lobo voltou à vida, porque esse lobo, ele é uma reencarnação de Amaterasu. Ele é uma divindade do folclore japonês, que Amaterasu, para falar mais ou menos, ele é meio que um deus do sol. Ele representa a luz. Então ele aparece de volta para trazer harmonia e derrotar esse demônio. Aí é isso e começa a gameplay do jogo. Aí você é uma divindade. No jogo você é uma divindade, você é Amaterasu. O Okami é Amaterasu. Porque Okami, né, na tradução literal é lobo. É lobo em japonês. Lobo ou grande deus, né? O grande deus, isso. Tanto que na versão japonesa não é Okami o nome do jogo, né? Ele tem aqueles kanji deles que quer dizer grande deus, né? Uhum. Exatamente. O Okami foi um negócio para poder se materializar por causa que você não pode colocar o nome de grande deus, né, pro ocidente, senão os caras ficam putos. Muito... Se não for Jesus, né? Colocar Jesus, Big God. Parece o nome de jogo de caminhão, cara. Pra mim parece nome de personagem do King of Fighters, nome de chefão. Big God. Big God. Bom. Tamo aí. Vamos agora. Pra quem viu, escutou a história, ou pra quem jogou, conhece que essa história tem bastante fundamento não só no sistema mítico ali do religioso japonês e a lendas e essas coisas, como bebeu e se embriagou nas fontes de The Legend of Zelda, né? E... tem muita gente que compara, né? O próprio Hideki. Okami como o Zelda do PlayStation 2. O próprio Hideki falou que ele falou que todo o design geral do jogo é muito inspirado em The Legend of Zelda. O Ocarina of Time, né? Que é um deus, né? É um jogo foda. É o outros 500. E isso pra mim, tipo assim, agora só falando um pouco mais, só... É legal isso, você pegar um jogo muito foda e você se inspirar nele e fazer outro jogo muito foda. Não é errado. Não, de jeito nenhum. Tá totalmente certo, não é você querer ser um rival, você querer comparar. É porque muita gente fala, porque eu já vi em fórum e tudo, tipo, não, o Okami é melhor que Zelda. Não, mano, os dois é um jogo perfeito, sabe? Então você tem que olhar e ver e ver que ele é uma inspiração total de Legend of Zelda em muitos sentidos, se for em todos, mas ele tem a sua individualidade. E tá certo isso, se você vê que um jogo é foda, você pode se inspirar e fazer. Não é uma cópia,
é uma homenagem até pro jogo, né? Mas porque assim, o fator da originalidade, ele depende de inspiração. O próprio Tolkien, que praticamente inventou o que a gente tem, que não só Terra-média, como inventou a fantasia. O cara, ele praticamente reinventou a fantasia, o modo de se fazer, e que hoje que existiu o folclore, né, que era só o folclore solto, né, entre aspas, e Tolkien juntou esse folclore e criou o que é hoje. Ele se inspirou nos contos nórdicos e no Anel dos Nibelungos, pra fazer a história e tudo que ele queria fazer. Bom, porque Tolkien é foda. Ó, pra você ver o artístico Okami, a gente conseguiu colocar até Tolkien aqui no negócio. Okami é foda pra caralho. Isso é inegável. E agora um fator que eu acredito, e olha que normalmente eu não... Esse é um dos fatores que menos me atrai num jogo, mas que quando muito bem feito, ele realmente é um fator fantástico, que é gráfico. Eu acho que a parte gráfica, de você olhar e ver tudo aquilo que o Okami tem para oferecer, é o poder maior do Okami. E, Chesco, o que você acha do gráfico desse estilo de jogo? Opa, desculpa, eu te cortei desse jogo, né? Então, o jogo, ele tem esses gráficos tudo desenhados, né? Que a gente tá até conversando antes, que os gráficos, tipo, é um jogo 3D, tá? Onde você até rotaciona a câmera, mas em todo lugar que você vê, você pode até olhar num lugar mais claro assim da fase, você tem tipo um papel meio tela, que tem uns relevos, como se fosse uma tela de pintura mesmo. E como o jogo, você tem aí, depois a gente vai falar no gameplay ou nas mecânicas do jogo, você tem a questão de letras japonesas e como é feito com aquele pincel de tinta preto, que normalmente, eu não sei o nome, tá, mas enfim. No jogo eles colocam como pincel celestial, sim. Da mecânica e tudo. E só pra complementar o que você tá falando, que a gente tava até conversando antes, esse estilo de arte se chama sumie. Né? No Japão eles falam que essa coisa mais bem... que é lindo, né? Tipo, é cor jogada na tela, sabe? Isso, são coisas... é um estilo de artístico que você utiliza traços de contorno muito largos e com uma tinta preta. Então, o jogo ele trabalha com esse contraste de cores muito vivas e você tem até o lobo que é branco e vermelho e quando você faz algumas magias tem o florescer das cerejeiras, né, que tem as folhas espalhando pela fase, rosados, todas com contorno bem com esse estilo artístico. E é muito bem feito num 3D, né, cara? Porque você vai rodando e o contorno ele faz um esquema até parecido com o Doom, se você for ver. Porque antigamente no Doom, quando eles tinham os sprites, as fases eram construídas meio que num 3D, 2D, mas os sprites ainda era 2D. Quando você fazia a rotação da câmera perto de um inimigo ou de algum sprite do jogo, a sprite rodava de acordo com como você rodava. Então, esse estilo de efeito que o jogo coloca, ele sempre vai deixar o contorno do objeto como uma árvore. A árvore ela tem 360 graus ali de rotação. Em todos os locais que você olhar na árvore, o contorno sempre vai estar nas extremidades da árvore. Então, é um estilo aí que ficou muito bom no jogo e dá um apelo artístico muito, muito grande pro jogo. Eu só queria complementar o que você falou, desse negócio aí, né, da arte e tudo. Eles fizeram nesse estilo também, e que, né, se você for falar, acabou sendo... o que é o charme dele, por causa da limitação do console. Porque eles queriam mesmo fazer um jogo um pouco mais realista, né, totalmente 3D. Porque você entra dentro do jogo, você vê que ele é praticamente, não vou falar praticamente, mas ele é apegado totalmente 2D, né, que é isso que você falou. Por exemplo, da árvore, você tem a rotação total, mas você vê que é um negócio 2D. Mas você não percebe, né, tipo, ele casa totalmente com a temática do jogo. E isso casou com ele ser leve, porque é muito mais leve você fazer uma arte desse sentido, né? Agora eu tô falando mais como programador,
quem já programou e fez jogos, do que você fazer uma estrutura totalmente 3D, entendeu? Sim. Porque ele fica mais leve e é genial isso do Okami, porque ele fica mais, até a pegada do jogo fica mais bonito de você conseguir fazer isso, entendeu? Então, casou da limitação do jogo, do console, casar com a arte do jogo. Isso que eu acho muito foda desse jogo. Sim, é muito foda, cara. Exatamente. Entendendo a limitação, eles colocaram tudo no modo artístico. Falou, se a gente vai ter que fazer isso, vamos fazer do melhor jeito possível. Tipo, com menos falha possível. E se tem um negócio que é difícil, é fazer um estilo de jogo nesse modo e não ter bug, cara. Porque dá muito problema. Com física e essas coisas. E, mano, o jogo roda direitinho. Lógico, às vezes a Materazo fica metade dentro de uma pedra, metade fora. Mas não pode reclamar também, né? Que nada é perfeito, né? Não tem como, né? Nem todo mundo é o Crash Bandicoot que hackeou o PlayStation pra poder fazer melhor o sistema do jogo. Vocês sabiam dessa parada? Eu fiquei sabendo esses dias. Não sabia. O cara do Crash, o produtor, ele falou, e não faz muito tempo que ele liberou isso aí. Eles hackearam, por causa que o PlayStation ele tem uma quantidade de memória só dele pra poder rodar a interface e essas coisas. Eles sabendo disso, eles foram lá e hackearam o PlayStation pra puxar parte desse sistema pro jogo. Aí esquentava pra caralho o PlayStation quando você jogava Crash, mas rodava da hora. É assim que tem que fazer mesmo. Errado não tá. Não, tá certinho. Pau no cu do PlayStation. Bom, como é que eu jogo, o Wesley? Como é que é a mecânica disso aí? O que eu tenho que fazer? Que botão que eu aperto? Com quem que eu falo? Bom, você vai, né, o principal do jogo, que é o Amaterasu, né, o Okami Amaterasu. Você vai controlar totalmente o lobo. É uma gameplay de ação e aventura, direcional, ele anda 3D, ele anda para todas as direções, ele tem o seu... É assim, enquanto você tá andando com ele sem batalha, que aí você entra em outro jeito de gameplay, você tem a sua exploração natural de um jogo normal de aventura, que é você andar pelo mapa, correr, né, o lobo correndo, você dá por exemplo, um ataque, um dash, que você quebra algumas coisas no mapa, tipo vasos, essas coisas, abrir uma caixa e tudo. E pulo, né? Você pode ter um pulo até na parede, você consegue dar meio que um pulo duplo e tudo pra... isso é no começo do jogo, depois você começa a pegar outras habilidades. Dar um pulo duplo, correr e tudo, interagir com os personagens da tela. Conforme você vai jogando e tem a parte que é da batalha, ele vira... ele, né, o ID que bebeu também do Devil May Cry, que ele fecha aquela tela, né? Ele limita o ambiente que você tá e você vai pra batalha, que aí ele muda até os botões do controle, que é a gameplay de, entre aspas, hack and slash. Que você tem o seu... você dá ataque, pode ter o seu dash pra desviar e tudo. E aí, eu já vou entrar agora também que é o diferencial que eu achei na primeira vez que eu joguei, meu Deus, que é o Pincel Celestial, que eu já tinha falado antes, que é como o Okami, né, que o Amaterasu, ele é um deus, você tem essa possibilidade de você criar ou interagir totalmente com aquele mundo, independente da forma que você quiser. Em batalha, você pode criar alguns... Vou dar um exemplo, uma bomba, né? Você pode desenhar uma bomba para criar, para você te ajudar, ou até no mundo, você pode fazer noite e dia, isso que eu acho muito foda desse jogo. Você pode até fazer vento, isso aí é no decorrer do jogo, que você vai pegando até umas outras divindades, né? São 13 poderes, se eu não me engano, que você consegue fazer com o seu pincel. Conforme vai passando o jogo, você vai pegando todos. E é nessa variedade, alguns ataques são... Alguns poderes são para você desenvolver em puzzles do jogo, outros são na gameplay mesmo de batalha. E normalmente
isso que é foda do jogo. Ele casa muito com a gameplay de batalha, com a gameplay do que tá acontecendo no ambiente, com puzzle. Tem muitos inimigos, chefes, que você... É praticamente um puzzle pra você derrotar ele, entendeu? Então, ele casa muito com isso. E eu acho que essa é a beleza do jogo. Tudo você consegue interagir nele. No mundo, no mundo que você tá ali. Você consegue... porque tem o pincel, tem um que você fizer um risco, você corta. Você pode fazer isso com qualquer coisa no mapa. Tipo, tem árvore, tem as coisas, você vai ver que vai interagir. Entendeu? Então, basicamente essa é a gameplay dele. E o diferencial dele é esse, que é o pincel celestial. Que faz uma diferença enorme no jogo. Tá aí, o pincel celestial é enorme. Bom, assim, eu queria só dar um toque também, porque o Okamiden, né, que foi o que saiu pro Nintendo DS, é impressionante, cara, como eu queria ver o Okami no máximo do seu possível ali no DS, mas se eu não me engano teve pro 3DS ou eu tô enganado? Não, né? Não, acho que foi só pro DS. Mano, como a tela... Agora, funciona bem com esse jogo. É só já jogando agora, só te interrompendo, Okami é um jogo, eu acho, muito injustiçado, porque ele não foi bem vendido, ele é um jogo lindo, maravilhoso. Eu acho que ele foi vendido, eu posso estar enganado, no PlayStation 2 ele foi acho que só 600 mil unidades. Depois saiu o HD que pro Play 3 ele só vendeu 400 mil unidades. Do DS eu não tenho esses dados, mas foi também pouquíssimo, por isso que ele não tem uma continuação. Porque querendo ou não, né, você tem que vender pra fazer, né, o jogo. Então, ele é aquele jogo que... Ele é lindo, maravilhoso, mas poucas pessoas, tipo, teve a oportunidade de jogar, eu acho. Então, o Okami é um negócio que muita gente conhece, mas pouco realmente pegaram pra fechar. Mas é porque é assim, também existe um problema que o Okami apareceu numa hora meio errada. Ele era aquele lá, mano... 2006, 2007, 2008, que ele chegou bem no finalzão mesmo do PlayStation 2. Era a época dos jogos de tiro, mano. Era a época dos caras que queria dar tiro e matar as coisas. Então acabou que não vendendo. Eu acredito que se o Okami tivesse saído no início do PlayStation 2, ia ter vendido pra caralho. Ia aparecer pra cacete em tudo quanto é lugar. Mas, né, acontece, às vezes tem dessas aí, né. Por exemplo, hoje tem tanto jogo genial que tá saindo, mas hoje é a época dos Western RPG, se não for Western RPG não vende. Então... É que na época, né, que é 2006 e tudo, se fosse hoje em dia, né, é a minha visão agora, que eu tenho a visão dos indies, né, você tem uma visibilidade, se você quiser, você tem uma visibilidade boa, entendeu? Mesmo sendo um jogo da Capcom foda pra caralho, entendeu? Mas, por exemplo, como tem o YouTube ou tudo, eu acho que se fosse uma época mais recente, se tivesse essas oportunidades dele mostrar quem ele era, eu acho que ia ser muito melhor, entendeu? E tem a ver isso também que você falou, que foi aquela época de começou um monte de FPS e tudo, que ofusca, querendo ou não, você... É jogada de marketing, né? Você tem que lançar o jogo na época que vai ser favorável pra ele. Eu acho que o Okami foi muito... desfavorável por causa disso. Exatamente, tem aqueles momentos que tem pra vender ou não. Normalmente em jogos eu falo da gameplay diferenciada da mecânica, mas como jogos que tipo action, RPG ou essas coisas assim, a gameplay ela praticamente junta com a mecânica, uma depende da outra, então acredito que não tem uma grande necessidade de você falar exatamente da gameplay, porque a gameplay do jogo é a mecânica. Tirando alguns pontos, se vocês quiserem falar não tem problema, mas daí, por exemplo, que é falar com o personagem, essas coisas. Mas o resto é tudo a forma de apertar os botões e como que ele entra. Você tem alguma coisa pra pincelar da gameplay, ou Wesley? Cara, eu acho que assim, a gameplay é aquele negócio que eu falei na própria mecânica, né? Você tem o seu... Ele bebe muito de Zelda, né? Não, ele é Zelda puro, ele cara. É Zelda puro. Se então você chegar... E é até difícil, por exemplo, você jogar os dois, um seguido do outro, porque é aquilo, é a mesma base. É a mesma base, seu personagem, uma história gigante. Eu amo os dois, então eu não consigo meio que comparar, pessoa. Não, assim, mas nem eu comparo. Não tem nem como, porque cada um tem a sua individualidade, tem a sua semelhança, obviamente, que é aquele bagulho que eu falei.
é legal. Eu não acho legal quando você copia um jogo totalmente, sabe? Que aí é um negócio descarado. Mas se você tem aquela pegada que nem você se inspirou num jogo, mas fez a sua individualidade, que o Okami, ele tem uma identidade dele. Hoje em dia, eu não vejo nenhum jogo que conseguiu fazer o que o Okami fez. Assim, pegar... dele ter a individualidade dele, entendeu? De ser original. O Okami é um jogo original. Do jeito dele. O Mineirinho. Tem um Mineirinho. Tem um mundo grande, bastantes aventuras. Você estava comparando os dois, né? Okami e Zelda. Eu acho que a grande diferença entre os dois é a questão que o Okami ele é muito mais focado em batalha, né? Tanto que você fecha lá, tipo o estilo de Devil May Cry, né? Então a batalha, você tem então o rank da batalha e ele tem elementos de experiência, mas ele não é... Tipo, você ganha a batalha, mas você ganha dinheiro mais com a batalha. Então... O fator de experiência desse jogo, ele é por fé, pontos de fé. Então você tem algumas questõezinhas que a gente pode falar aqui, que é que nem você tem uma questão de colecionismo, né, dentro do jogo, que é alimentar os animaizinhos da floresta lá, e você tem as listas. Aí você tem lista de tudo, que nem meio que o Legend of Legaia não. O outro que é que você tem várias listas, catálogos, aí você vai completando eles. Tem esse fator colecionismo no jogo. Mas entre o Okami é muito mais focado em batalha. O Zelda, ele é muito mais focado em exploração. Por quê? Porque quando você vai matar um inimigo, ele não entra num campo de batalha. Você está dentro do ambiente, você pode usar arco e flecha, você pode utilizar a espada, ou você pode desviar totalmente do inimigo. Então é um pouquinho diferente, mas eu vejo muito de Zelda no Okami, tá? O fator de exploração do Okami também é bem feito, tá? Mas eu acho que tem um pouquinho dessa discrepância aí da questão de um ser mais focado em batalha mesmo, que é o Okami, que até você muda o estilo de controle quando você entra no modo de batalha, e o Zelda, ele é mais ele é um adventure mesmo, cara, 3D. O Hideki. Porque ele bebe muito do Hideki do Devil May Cry, porque ele fecha a tela, né? Na hora que você vai pra uma batalha, você fecha a tela e você é obrigado a terminar aquela batalha, senão você não segue se você não usar o negócio que você usa pra escapar é antes da batalha, né? Antes da batalha, mas normalmente você tem que entrar na batalha, que ele fecha a tela e você tem que terminar. Isso. Mas ele tem bastante... Mano, eu gosto porque ele tem bastante essa pegada de... Ele une tudo, mas ele consegue ser original. Essa pegada. E a arte dele é muito boa. Mano, o fator do pincel celestial dá muita originalidade pro jogo. Exatamente, é esse negócio. Não que nem você igual. Que nem você falou, acho que no Wii, né, mano? Que jogar no Wii, eu acho que... porque eu não joguei, eu não sei se deve ser... Cara, eu joguei em todos. A minha experiência, pra mim, às vezes eu acho que o DS veio depois, porque pra mim o jogo parece que foi feito pra DS, cara. Porque a tela e a caneta, pra você usar o pincelzão celestial, meu amigo, fica perfeito. O Okami Den pra você jogar é muito bom, cara. Quando eu tinha o DS, eu jogava. Cara, é muito fácil, é muito simples. Eu acho que é o jogo que mais bateu com o DS, que saiu de todos. E olha que tem jogos que você usa a segunda tela que são fantásticos. O próprio Zelda também tem, esqueci o nome lá do cara do trem. E olha o nome que eu dou pros jogos. Tem jogo que você usa assim a tela, que é fantástico. O próprio Pokémon, a segunda tela fica da hora pra caralho. Mas o Okami Den, usando a segunda tela, eu acho que o Okami fazendo aquilo é fantástico, cara. É fantástico. Só pra falar que o Wii não tem uma interatividade legal, tem, cara. É legal você usar também o Motion Controls. Cara, mas eu tive o Wii. E a questão do usar o Motion Controls é que cansa pra caralho, velho. Cansa demais, velho. Você fica levantando o braço, velho. Toda hora, tá ligado? É muito... Você acostuma, tá? Mas é que eu meio odeio o Wii, tá? Desculpa me falar, mas eu odeio ele, tá ligado? Eu tive... Não, mas é que nós é velho e gordo. Mas é normal. Eu tive o Wii, tá ligado? Eu joguei o Wii durante 4 anos seguidos. Só o Wii. Joguei muito jogo de Wii. E tem uns jogos que são os melhores jogos pra mim, que é de Wii. Mas eu odeio o Wii, cara. Não, mas videogame, eu odeio ele, cara. A melhor experiência de todas, e olha que tem pra caralho, o Resident Evil 4, é o do Wii.
Por causa tem aquela parada, você recarrega tudo, não sei o que, mas é aquele negócio, mano, cansa, velho. Tem que ser atleta, cara. E pra calibrar aquela bosta, meu Deus do céu. Mano. É foda. É duro, bicho. Esse Só negócio, dono de Wii vai saber o que eu tô falando, velho. Isso é louco. esse negócio de fazer exercício quando joga não vira, não. Por isso, ó, o que aconteceu com o Kinect aqui do Xbox. Ele funcionou no começo, foi legal, vendeu, mas depois todo mundo começou a cagar pra esse tipo de coisa de ficar. Tanto que o VR até agora não funcionou, né? Mano, as pessoas querem ficar sentada, comendo salgadinho enquanto joga. Quem quer ficar de pé? Exatamente. Não, que de pé, e aí mexe, vai pra lá. Tudo bem, Nintendo Switch tem uns jogos da hora, aqueles de você ficar tirando leitinho da vaca. Tira leitinho da vaca. E fica tchuk. Aí quem tirar mais leite da vaca, ganha. Eu fico imaginando muitas outras coisas que dá pra fazer com isso aí. Mas é melhor ficar só no leitinho da vaca mesmo. Cara, e tipo, o Okami encaixa muito com muita coisa, cara. É foda pra caralho. E falando de arte, porque ele é pura arte, Senhor Francisco, a música do jogo. Então, cortei de novo, foi mal, cara. Relaxa. Beleza, vamos lá. A música, como o jogo é baseado no tempo feudal, né, japonês, as músicas são músicas feudais japonesas e são umas músicas bem bacanas, com bastante tambor. Eu não sei nenhum instrumento japonês, mas tem bastante instrumento japonês, é muito legal e dá muita imersão ao jogo, o que o jogo quer passar, né? E eu acho que é basicamente isso que eu tenho que falar da música, porque realmente ele te prende e as músicas são boas, cara. Tanto que você tem alguns instrumentos. É que eu não sei os nomes dos instrumentos, mas é tipo que dá muita dá medo a questão do quando aparece o Orochi, tá ligado? É muito bem feita a parte sonora do áudio da música. Nem os japoneses sabem o nome dos instrumentos. É porque assim, essa pegada japonesa de instrumento, na minha visão, ele é bem, entre aspas, seco. Ou ele é bem tambor, né? Aquela pegada bem só batendo no tambor, ou é aquela pegada bem isso, ou aquela pegada bem de tipo corda, né? Que normalmente você só ouve o barulho de 2 ou 3 cordas, né? Tum, 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 tum. Toin, né? Esses bagulhos assim, tá ligado? Que é a pegada japonesa, se você ver, não é? É verdade. E ele imerse no ambiente, porque esse jogo ele é uma imersão totalmente no folclore japonês. Porque tanto naquela coisa dos 13 poderes que você pega, cada 13 é um deus que você invoca, entre aspas, né? O primeiro, se eu não me engano, já é o tutorial, é um dragão. Aí depois tem o rato, tem vários, um porco, sabe? E você vê que é totalmente numa imersão japonesa e ele sempre vai beber disso e a música vai ser disso, entendeu? E tem músicas muito boas, é um negócio muito genial. Dá aquela imersão muito forte. Acho que é isso, por um jogo ser bom você tem que ter imersão total. Em imagem, em áudio, em gameplay, em tudo. Então, e ele consegue, na minha visão, fazer tudo isso. Aí, exatamente. Eu concordo com tudo que vocês falaram aí. Até com o tutum. O tutum, o pincelzão toin. Bom, notas, meus amigos. Ou vocês têm mais alguma coisa pra falar? Que é tudo liberado. Aqui pode tudo. Eu já falei tudo que eu queria falar. Já a gente cobriu bastante o jogo, viu? Mas se o Wesley quiser falar mais alguma coisa... Eu tô pensando, mas eu acho que eu vou falar mais na nota. Mas eu só queria complementar um pouco mais de que ele é um jogo bem... Se você quiser ter uma imersão legal, ele é um jogo que ele vai pegar todas as idades, entendeu? Ele tem muito uma pegada humorística também, em muitas partes. Mas ele também tem aquela pegada, ele não tem vergonha de jogar também aquela pegada mais séria e bater na emoção, porque tem algumas missões que são um negócio bem... Você acaba se envolvendo, e tem outras que, tipo, o Okami é um lobo e ele faz coisa de cachorro às vezes, sabe? Os caras jogam assim, desse jeito, sabe? Brincando, fazendo as coisas. E tem outras missões que nem eu falei agora, é um bagulho mais... Não vou falar pesado, mas um negócio mais amadurecido, entendeu? De você fazer. Então eu acho que ele pega todas as idades pra quem quiser jogar.
Acho que era mais isso que eu queria falar, dessa parte do jeito que ele desenvolve a sua narrativa. Tá certo, concordo também. Bom, notas, meus amigos, notas. Senhor Francesco, no meu Capitão Tsubasa do Mato Grosso. Oh, eu tô... É nem se jogar bola, velho. Capitão Tsubasa. Não, o Tsubasa também, ele tá no Japão, como é que ele vai saber jogar bola? Ninguém sabe jogar bola no Japão. Mas é aquele anime, não é? Esse Capitão Tsubasa. É o anime? É, do anime. Mas é no Japão. Ah, tá, é verdade. Apesar que ele jogou no São Paulo. Se bem que isso também não ajuda também. Mas... Bom... Desculpa a piada infame. Bom... Pode falar, senhor Francisco. Vamos lá, cara. O Okami é um jogo muito bem feito, cara. A arte dele é fantástica, utilizando esses pincéis aí com tons bem fortes de preto, né, contornos, né? E a música também não deixa falhar, é uma música que encaixa dentro do jogo. A gameplay dele é muito legal, não é repetitiva por causa do fator de você utilizar os pincéis, tipo, os pincéis não, o pincel para você dentro da gameplay, e você trabalha e consegue fazer vários tipos de diferentes, né? Jogatinas diferentes, não é aquela coisa repetitiva que se você só fica apertando o mesmo botão, macetando o mesmo botão, e eles conseguem sair desse gênero meio hack and slash e com um gênero mais complexo, né? E tem elementos tipo de RPG bem leves, bem superficiais, né? Mas tem a questão, ele como RPG ele funciona mais como a questão exploração, né? Do que a questão RPG de status mesmo, né? E a progressão do personagem também é bem bacana, porque você utiliza os power-ups que você vai ganhando, né? Pra progredindo no jogo. Aí a gente acabou nem falando, né, que junto com o cachorro vai um besorrinho. E é esse besorrinho que é o artista, né, que controla o pincel, não é? Não exatamente. Porque no começo ele fala que é o artista, ele só ajuda o Okami a controlar o pincel, ou o pincel é Deus desenhando lá em cima, sei lá. É que assim, a entidade Amaterasu, que é o Okami, que faz tudo. Ele é meio que um... Tanto que eu acho que é o rabo dele, né? O pincel. Eu tô vendo aqui a capa do jogo. Pinta com o rabo. Tipo, essa pulga, eu vou falar pulga, porque ele fica dentro do. É uma pulga. Ele remete muito e bate no Zelda, que é aquela fadinha que tem no Zelda Ocarina of Times. Verdade. Né? Se você colocar uma analogia assim e colocar uma comparação, é isso. Que ele vai ser aquela. Porque o lobo, que é o Amaterasu, ele não tem fala. Verdade. Toda a narrativa vai ser soltada por causa dele, né? Entendi. Ele é tipo um interpretador. Exatamente. Tá. E ele tem muito mais personalidade que aquela fadinha, pelo amor de Deus. A fadinha faz nem sei lá que barulho que a porra faz. Enfim, eu gosto de Zelda, tá, cara? Eu só não gosto do Zelda Skyward Sword, que eu acho uma merda. Ei, listen! O Rei Listen. Beleza. Então, cara, é um jogo fantástico. Eu acho assim, a única coisa assim que incomoda, mas me incomoda assim, é a questão do próprio gráfico dele, que começa a ficar muito... Sabe quando você utiliza muito filtro no emulador? Começa a ficar meio assim, tá ligado? Saturado, né? Saturado de tanto coisa em cima e filtro e negócio, sabe? Mas, pelo amor de Deus, isso não quer dizer que o jogo seja ruim. O jogo é muito bom, muito bom. Só me incomoda pessoalmente por causa desse fator de ter muita coisa, assim, artefatos, eu acho que é. O problema é aquele contorno preto que começa a criar muito artefato. Mas é impossível você não fazer o jogo daquele jeito, cara. É impossível. O jogo foi feito, a fino grado, o jogo funciona muito bem. E toda a progressão de história do jogo é muito bacana. E minha nota pra ele vai ser 9, cara. É um jogo muito bom, cara. Olha aí, 9. Segundo o Francesco, o jogo que pinta com o rabo. 9. Pontuação altíssima para Okami. Senhor Wesley, que nota dares aí, meu querido cria de boteco araçatubense? Louco. Bom, Okami, pra mim, a primeira vez que eu joguei, eu achei que era uma obra de arte. E ele é.
qualquer pessoa que for jogar hoje em dia, se você quiser pegar, é uma experiência. Pra mim, ele me remeteu muito, eu acho que isso vai bater muito na minha nota, de que você consegue fazer uma obra... É arte, videogame é arte. Ele pra mim remete isso, entendeu? De que você consegue fazer... passar isso, essa pegada de... Tanto que muitos outros jogos, ou até jogos anteriores a ele, mas pra mim, a minha experiência de arte, que é pessoal, de você pegar um jogo qualquer, ou alguma coisa, e você ver, você meio que subir a sua mentalidade do que é um videogame, foi ele pra mim. Que eu vi que videogame não é só obviamente, que é o principal, uma diversão. Mas ele é uma obra de arte, você consegue fazer uma coisa superior a isso. Pra mim, hoje em dia, eu acho que videogame é a forma de você se expressar artisticamente suprema. Porque você consegue mesclar tudo, que é áudio, vídeo, interatividade com quem tá experimentando ou vivendo isso com você, entendeu? E ele me fez remeter a isso, ele que me deu aquele clique de que o videogame é isso, é a mídia suprema hoje em dia, de que você consegue fazer uma obra de arte. Não é só diversão. Obviamente, tem muito jogo que é só isso, é diversão e tudo, mas quem quer mesmo, e isso bate muito com o que a gente até falou no podcast anterior, que foi de indie, que é isso, os indies hoje em dia são muito mais, na minha visão, muito mais superiores do que um AAA, que eles mostram isso. O que é arte, o que o videogame pode trazer. Eles mostram a arte deles, o que eles querem passar através do videogame, entendeu? Então, agora, depois de rasgar essa seda toda, falar um pouco do jogo, a única coisa que eu concordo com o Chesco, esse negócio de... Ele tem hora que tem muita cor e você fica meio confuso, tem muita coisa na sua tela, sabe? Bate muito, saturado. E um negócio que me incomoda muito, que parece ser bobo, mas não é, que eles colocam aquele som dos personagens falando, sabe? É irritante para um caralho. Mano, Banjo-Kazooie, cara. Mano, é muito irritante, muito. É porque tem muitos jogos que fazem isso. O próprio Zelda, né? Que não tem uma linguagem, entre aspas, humana. Mas só que não é tão irritante como é o Okami. Aquilo é irritante. O do Okami é irritante. Gameplay, pra mim, do que ele consegue fazer é perfeito. Arte, não tenho o que falar. Música casa com o que ele é. Agora, voltando um pouco na gameplay, ele tem uma variedade muito grande de gameplay por causa do pincel ou até mesmo do level design dele. Que tem algumas missões que ele vira um 2D. Se eu não me engano, eu lembro muito na minha mente uma missão que você tem que ficar cavando. É um puzzle que você tem que ficar cavando, mas ele vira a perspectiva totalmente 2D. De você ficar cavando e quebrando os bloquinhos, sabe, em 2D. Então ele tem essa pegada de ser um jogo variado. Não é só aquele negócio 3D do mundo, explorar e tudo. Ele tem aquela pegada de você conseguir fazer tudo e o pincel faz uma diferença enorme. Você pode fazer de noite. Isso interfere no puzzle. No própria batalha com o inimigo, com o chefe, você tem que saber e você vai ter que fazer puzzles com ele. A dificuldade dele é pra média, pra difícil, porque a última batalha, porque eu não sei se todo mundo zerou, né? Aqui o Gordo ou o Chesco zerou, mas a última batalha é longa e difícil, mas o restante, pra mim, ó, é de coração mesmo, ele é um 10. Por causa disso, pra mim, porque ele me fez abrir a visão de que videogame é mais do que só diversão, é arte. No jogo não, cara. Aí, ó, 10, 9 e 10. Só, ó, você é louco, moleque. Notão gigante. Bom, ele tem os seus defeitos e tudo, mas de coração, de verdade. Porque tem aquele jogo que, mano, todo mundo pode falar que não gosta, mas você tem aquele apreço que, pra mim, é ele. Ele me abriu os olhos e me mostrou que videogame é arte. Então... Claro que sim. Você acha, por exemplo, jogo, cara, a ideia de arte é você impressionar uma pessoa. A maior definição de arte é a impressão. E tem várias formas de reagir para cada pessoa de cada maneira e de cada realidade que ela tem para com o mundo e a sua psique. No caso, por exemplo, eu também tenho os meus jogos. Normalmente não é
muito bem visto, mas eu acho fantástico e me deu outra visão do mundo, saca? Pra minha vida. E eu entendo completamente isso. O Okami, pra mim, também foi um jogo, joguei há muito tempo atrás, já fechei umas par de vezes, no PlayStation 2, no emulador. Agora, pra mim tentar dar uma olhada, eu não faz nem uma hora, eu dei uma ligada ali, eu tenho o CD do Okami, joguei no PlayStation 2, dei aquela jogada ali pra mim dar aquela entendida de novo, aquela repaginada daquilo tudo que eu já tinha visto. O problema pra mim do Okami, ele tem um simples. Infelizmente, a gente normalmente fica viciado com um outro tipo de jogo que a gente normalmente vê e que realmente bebe da fonte, que é o Zelda. A gente não compara, e não tem que comparar. Só que uma coisa que é aquele negócio que a gente acha que, puxa, poderia ter visto isso aí, saca? O problema da câmera do jogo, exatamente pela quantidade de artefato que o Tiesto tinha falado que fica por causa das imagens, normalmente ele tromba ou acaba varando a física do negócio e a câmera começa a foder tudo ali na hora que você tá andando, ou você vai na beirada de uma parede, alguma coisa, e a câmera não acompanha. Mas exatamente é uma falha que se coloca pela beleza do jogo, porque eles tentaram pegar a câmera de pontos diferentes para deixar realmente parecido com um quadro. Só interrompendo, desculpa. A câmera tem duas perspectivas, mas eu entendo, isso daí é verdade. Ele tem, independente das duas, ele quebra e faz isso. Uma que é de fundo, tanto que ele quer mostrar o ambiente inteiro, né? Porque ele dá aquela afastada bem alta para, por exemplo, quando você tá no mapa correndo, porque o mapa é gigantesco e você sai correndo. Ele consegue fazer aquela puxada de câmera para você ver tudo o ambiente, ou ele foca mais daquela focada, né? Mas independente das duas, isso daí acontece mesmo. Ele dá aquela quebrada de câmera e fode. Mas ele tem essas duas perspectivas, né? Uhum. É que às vezes, porque normalmente quando a gente vai fazer o jogo, principalmente quando ele é 3D, que a gente vai colocar a câmera e ela não vai ser fixa por qualquer que seja o motivo do jogo ou a arte que vai colocar, coloca a hitbox dele para física com as outras coisas, com tipo uma distância das outras coisas. Às vezes eu tenho a impressão que no Okami eles não fizeram e a câmera tá pura, então ela normalmente entra em contato com alguns objetos e aí o que acontece com a minha pessoa? Ativa a minha cinetose. Aí eu começo a ficar com dor de cabeça e essas coisas, e o negócio vai rodando em lugar onde a gente acha que não deveria estar rodando. E o sistema linear do jogo, ele é bastante linear, você tem que fazer aquilo daquele jeito. Então isso afeta o fator replay dele. Tipo, você fechou uma vez, beleza, dá pra voltar aí daqui uns 3 anos, tranquilo. Você não precisa voltar. Tem ótimos jogos que são assim, e que eu amo muito. Então eu dou pro jogo 8,5, que é uma nota altíssima pro jogo, e um puta jogo de PlayStation 2, e aí o top 10. Se chegasse e falasse assim, ô gordo, eu quero 10 jogos de PlayStation 2 aí pra mim jogar, que eu tô aí o final de semana. Um deles é o Okami. Eu falo, mano, joga o Okami. O Okami é experiência, cara, não é só um jogo. Não é só você pegar o controle e tentar terminar ele. É aquele fator de experiência de você poder jogar videogame. Bom, notas 9, 10, 8,5. Como hoje nós temos 3 notas, então a gente simplesmente não vai tirar a maior e a menor. A gente vai fazer uma média. A média. O 8,5 com um 10, ele dá aquela quebrada ali para um 9 e seus 25. Aí você coloca o 9, aí o 9 junta com o 9,25, neutro, passa Y, eu estou fazendo aqui Y e Z. X, imagina, divide, fazendo. Eu acredito sinceramente que o fato de ter uma nota 9 e 10, e mesmo tendo uma nota 8,5, eu acho que 9,5 é aceitável. É exatamente isso que eu ia falar. Eu acho que 9,5 é completamente aceitável. Pode ser 9,5 ou o senhor aguenta contestar aí? Não, por mim, tudo bem. Não vai ser não, vai ser não. Não, tem que ser 9,49. 9,5, caralho. Bom, hoje não temos a presença do nosso querido Fábio para dar a nota, mas um dia aí ele vai chegar e vai falar, das pessoas vai perguntar, mas Okami, Fábio, qual que é o jogo, a nota do jogo Okami? O Fábio, eu acho que é o 4.
Daí o... Vai tomar no cu, Fábio. Vai ser assim. Quando acontecer esse momento, porque eu acredito que quando a gente vai fazer um programa, a gente vai fazer um programa especial, né? Porque uma hora a gente vai... Todos os jogos que a gente não participou, a gente vai dar nota. Por exemplo, eu vou dar nota no Shadow of the Colossus. E vou fazer minha explicação. Eu não vou deixar passar. Por favor, hein? Eu vou dar minha nota. Eu também vou dar minha nota no Crash, né? Que ficou no Free. O Chesco vai dar nota em todos os jogos, os primeiros que ele não participou. Puta, é verdade, né? Eu ia falar que só tinha um Tomb Raider só. Não, tem acho que 5 programas aí pra você. Ah, de boa. Aí, ó, vê lá o Pokémon, hein? Fim de ano a gente vai fazer um especial de 5 horas. A gente faz tudo isso daí. Caralho. É nós conversando aqui, jogando e conversando. Live, tá ligado? A gente pode fazer isso, ó, fazer uma live da gente jogando e conversando. Daí grava tudo e só joga depois. Só solta, não vai nem editar, a gente só vai soltar. Vai ser sincero. O processo vai vir de boa, tá ligado? Eu boto às 5 horas aí, eu faço 1 minuto tocando flauta, estende pra 5 horas e deixa tocando flauta de fundo. Pronto. E já é. Flauta doce e aqui originalidade. Ninguém vai ter uma trilha sonora assim. Tá tocando bem a flauta aí, gordo? Então, bicho. Tá flauta aí, cara? Minha flauta é. Você sabia que você tá tocando flauta? É uma flauta doce, mano. É que você compra R$5 ali no lojão do 99. Gente, eu comprei, ó. Nossa, a gente vai começar o bate-papo. Eu tinha comprado um teclado aqui, eu parei de tocar. Eu vou voltar, a gente vai começar a fazer. Eu vou começar a fazer as intro. Aí sim. Aí o gordo vai me ajudar também com a flauta. Vai ser teclado com flauta. Vai ser bom pra caralho. Vai ficar um negócio bom pra caralho. Olha, eu tenho uma guitarra aqui, os caras querem que eu toque flauta. Mas tá bom. Isso aí, não, eu quero, flauta é legal, eu gosto de flauta. Bom, vamos se despedir, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo a gente. Obrigado pela audiência e até mais. Aqui foi o Francisco, obrigado pela sua audiência e tenha uma ótima noite, dia, tarde e o que da hora que você estiver escutando. E cuidado, tome banho para não ter pulga que nem o Okami. Toma banho, eu não tomo muito banho, né? não. Bom, puta pulga picada do caralho, mano. Eu não gosto de tomar banho. Bom, já sabem, hein? www.controle3.com.br. Você vai lá, pá, não sei o que, o barulhão. Entrou ali, www. Aí você vai ver todos os nossos podcasts, tudo muito bonito, muito bem bom. Tá aqui, ó, um em cima do outro. Pega a régua, tá centralizado, tá bonito. E você pode escutar tudo. Você não escutou nenhum, começa do 1 até chegar aqui. Ou se começou aqui, vai ao contrário. É você que manda, meu querido ouvinte, meu amado. Sinta-se abraçado por estar aqui com a gente até este momento. Também estamos no Spotify, também estamos no Deezer, também estamos no iTunes, também estamos no YouTube, não sei porquê. Também estamos em mais lugar, né? Então, onde vocês quiserem, né? Então, liga a sua TV de tubo e coloca no SBT. Se você clicar, fazer o Konami Code no controle remoto, você vai conseguir ouvir a gente ali, todos os nossos podcasts. Pode tenta agora. Não conseguir, a culpa é tua, você que errou. E este foi o Controle 3, uma boa noite. Você ouviu o Controle 3. Boa noite.